Pessoal, agora nós vamos ver a ferramenta de atingir meta no Excel. Mostrar na prática para vocês, fica mais fácil visualizar. Onde que eu encontro atingir meta? Aqui na faixa de opções dados, teste de hipóteses, atingir meta. Vamos supor que eu queira saber qual o real unitário de venda. Eu vendi 11. Qual teria que ser o real unitário de venda para que o meu total fosse R$7.000? Então, aqui definir célula. Eu quero essa célula. Para o valor 7.000. Alternando o real unitário de venda. Se eu der um OK, vejam a mágica, ele alterou. Então eu teria que ter vendido a R$636,36 para dar R$7.000. E aqui continua a fórmula. Então ele alterou o real unitário de venda que eu defini para dar o 7.000. Ou posso fazer de outra forma. Teste de hipóteses, atingir meta. Eu quero definir aqui o meu real total de venda para o valor de R$7.000 também. Só que eu não quero alterar o meu real unitário de venda. Eu quero saber quantas unidades eu deveria ter vendido para chegar a R$7.000. Vou dar um OK. Eu deveria ter vendido 20. Agora, um detalhe. Eu vou colocar 10 aqui. 350 e vou aplicar novamente. Para vocês verem uma coisa. Quantas peças que definir célula essa para o valor de R$5.100. Então, deixa eu alterar aqui. Vou colocar isso. Vamos. Acho que vai dar certo. Atingir meta. Que meu real total de venda para o valor R$5.100. Só que alterando a quantidade. Ok? Então, ele me disse que eu deveria ter vendido 15. Só que cuidado, tá? Ele deu um número quebrado. Porque com R$350 a unidade, para eu vender R$5.100, eu deveria ter vendido 14,57, não 15. Porque se eu fizer 15 vezes 350, não dá exatamente 5.100, dá uns quebrados. Aqui, eu não tinha alterado. Então, se eu vender 15 a 350, dá 5.250 e não 5.100. Se eu colocar 5.100 aqui, quanto eu deveria ter vendido? 5.100 dividido por 350. 15? Não. 14,57. Tá? Então, só para dizer para vocês, tomar cuidado no atingir meta, porque ele pode não dar um valor exato. E um outro exemplo aqui é percentual de comissão. Vamos aplicar o atingir meta aqui, dados, teste de hipóteses, atingir meta. Definir célula. Aqui, a minha comissão. Não, o valor a receber. Valor a receber. O que eu quero dizer? Quanto deveria ser a comissão do vendedor para ele receber X? Então, definir a célula é esse, o valor a receber. Para o valor, para ele receber R$500, quanto deveria ter sido a comissão nessa linha? Alternando a célula, comissão. Vou dar um OK. Deveria ter sido 9,80. Então esse é um exemplo
que eu falei para vocês agora há pouco, é dar números quebrados, tá? É que reduzindo as casas decimais, ele arredonda. Por isso que muita gente gosta de trabalhar com duas casas após a vírgula, tá? Então é isso, pessoal. Essa é uma ferramenta bem interessante e bem útil aí na maioria dos casos, tá? Então, atingir meta. É isso aí. E uma outra ferramenta também parecida com o atingir meta, só que bem mais complexa, é o solver. O que seria esse solver? Como eu disse, é bem parecido com o atingir meta, porém um pouco mais complexa. Eu criei uma base de dados um pouco mais enxuta aqui para mostrar melhor para vocês, só que eu fiz uns testes e o meu solver está dando problema na máquina, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como é que faz. Se não estiver aparecendo para vocês aqui na guia dados, aqui as opções análise e solver, vocês vêm aqui, ó, arquivo, opções, suplementos, aqui vai ter solver, vocês clicam e dão ir, ele vai instalar, tá? O solver. Então vamos lá. Basicamente o que seria o solver? Eu quero, por exemplo, eu queria que o meu faturamento tivesse sido R$500.000. Então, qual o objetivo? Que mude esse valor para o máximo de, mínimo de ou valor de. Quero 500 mil. Alterando células variáveis. Quais? Estas células. Então, quanto deveria ter sido o real unitário de venda para essas linhas para eu ter atingido os R$500.000? Restrições. Deu um erro aqui, deixa eu clicar novamente. Aí. Restrições. Então posso colocar algumas restrições, por exemplo, o real unitário de venda tem que ser menor ou igual a um determinado valor ou maior, entendeu? Por exemplo, eu não pode colocar que o real unitário de venda vai ser R$5.000 para algum item. Então eu posso colocar restrições tanto em quantidade, nesse caso o real unitário de venda, né? Mas não vamos colocar restrição nesse momento. Aqui, selecionar um método de cálculo, nós não vamos abordar o método de cálculo, é muito mais específico, mas normalmente a gente deixa esse primeiro aqui. Em opções também a gente não vai mexer, tá? Mas só mostrando aqui escala automática, mostrar resultados de iterações, vamos deixar desmarcado. Então, isso aqui a gente não mexe normalmente. E aqui vou dar um resolver. Veja, o solver encontrou uma solução. Todas as restrições e condições de adequação foram satisfeitas. Eu quero manter a solução do solver ou restaurar os valores originais. Vejam que não alterou, tá? Por isso que está com problema. Se eu der um OK, olha, erro de tempo de execução, o arquivo a seguir não foi localizado. Então, eu tentei arrumar aqui, não consegui localizar, mas o importante é mostrar para vocês que tem essa opção também de solver e façam, se o atingir meta não atender, tentem o solver que com certeza vai atender, ok? É isso aí.